Boa noite, gente. Bom, boa noite. Nós vamos começar aqui. Eu vou começar apresentando. Obrigada por você estar assistindo. Então, hoje a gente vai fazer a nossa aula, né? Nosso encontro, na verdade, não é aula, nosso encontro sobre o Sintonia Pet Vet, que eu coloquei aqui como realmente sendo este o próximo passo para a excelência organizacional, pensando sempre na sua organização, no seu espaço de trabalho, né? E a minha proposta aqui é justamente apresentar o mapeamento e como que este mapeamento, a partir do mapeamento feito, a gestão, os gestores ali, os donos das empresas, eles podem trabalhar tendo uma visão muito mais clara de qual é a necessidade na sua própria empresa e, a partir daí, fazer a implementação dos riscos psicossociais. Então, meu nome é Juliana Sato, sejam todos muito bem-vindos e agradeço muito por vocês estarem assistindo aqui comigo. Bom, como eu falei, eu vou me apresentar aqui. Eu sou empresária, eu sou psicóloga e a minha formação ela é especializada em saúde mental dentro do segmento PetVet. E atualmente eu trabalho como implementadora de NR1 e ajudo empresas a se adequarem a esta nova regulamentação e garantirem um ambiente de trabalho muito mais seguro, muito mais produtivo, porque no final das contas, o que que a gente quer? A gente quer um ambiente colaborativo, que gere engajamento, que gere comprometimento, que a partir daí diminua o absenteísmo, o presenteísmo e que as pessoas elas realmente estejam comprometidas de forma muito clara com o propósito da empresa. E a minha missão dentro deste setor é transformar a saúde mental como uma estratégia de negócios dentro do setor PetVet, por meio de ações que de fato previnam ali os riscos e fortaleçam equipes, gerando um impacto real nos resultados. Quis trazer esse panorama para você porque eu acredito que é muito importante você me conhecer e saber um pouquinho mais sobre mim, como que funciona o meu trabalho dentro da área de NR1, dentro dessa implementação da norma regulamentadora. E agora a gente vai entrar para explicar o que que é a NR1. Houve uma atualização em agosto de 2024. Ela é uma norma que existe desde 78, ou seja, faz muitos anos que ela existe. E o que que aconteceu depois da pandemia? As empresas, o governo, o ministério percebeu um adoecimento geral da população, principalmente relacionado à saúde mental. Por isso, hoje a saúde mental, ela é fundamental. A gente trabalha sempre pensando na saúde mental como uma ferramenta ali de suporte, né? Então, todos os colaboradores, eles necessitam ter a saúde mental equilibrada, ter ali espaços onde se sintam seguros para até falar que não estão bem, que estão precisando principalmente de apoio e de ajuda. A NR1 ela se relaciona aí com o estresse ocupacional, com o burnout. O burnout ele é um transtorno vinculado ao trabalho, seja qualquer tipo de trabalho, conflitos internos, assédio, e isso é muito importante, porque muitas vezes nós acreditamos que o assédio é algo que está ali instalado e que ele não será mudado, que faz parte da cultura. Mas se a gente normaliza uma cultura que assedia, isso prejudica demais tanto os colaboradores quanto a própria empresa, porque isso gera má reputação. E hoje em dia, com o avanço da mídia social, com o avanço da internet, principalmente com o avanço das inteligências artificiais, a gente sabe muito bem como a reputação ela é fundamental e muito importante em todos os setores. E por isso, a implementação ela passa a ser obrigatória e fazer parte ali do programa de gerenciamento de risco. Por quê? Porque nenhuma empresa ela está segura ou ela está isenta de sofrer riscos. Os riscos existem, a gente sabe muito bem. A pandemia ela apresentou totalmente isso.
Então, quando você se previne, e no Brasil é muito importante a gente ter esta cultura e trazer esta implementação da cultura da prevenção. Muitas vezes a gente apenas vai lá só para apagar incêndio, mas isso faz com que nós percamos muito tempo, muito investimento e muita energia. Então, quando você tem ali uma cultura de prevenção, você ajuda muito não apenas a micro sociedade, o micro ecossistema, mas também o macro, o que traz uma mudança efetiva, tanto de mentalidade quanto na própria mudança organizacional. E aí eu trago alguns recortes que saíram na mídia esse ano e que foram muito importantes, trazendo em evidência a crise da saúde mental. Dentro dos estudos da psicologia, aparecem ali diversas pesquisas que mostram que uma sociedade, ela demora 10 anos para se recuperar de uma pandemia, de uma epidemia. Nós estamos no meio. Por isso que a crise de saúde mental ela é muito evidente, porque justamente estamos no meio dessa recuperação depois da pandemia. A depressão e a ansiedade, ela causam perdas de mais de 12 bilhões de dias de trabalho por ano. Esses dados, eles são tirados tanto das políticas relacionadas à organização do trabalho, Organização Internacional do Trabalho, quanto ao guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que foi lançado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, que saiu esse ano. Isso representa o quê? Um custo global de 1 trilhão por ano de dólares. Então, há ali um prejuízo muito alto, muito significativo, e que temos que considerar. Por quê? Porque passamos 80% do nosso tempo trabalhando. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte da sua vida você passa trabalhando. Imagina você estar em um trabalho onde te gera extremo cansaço, extremo desgaste, e você não tem ninguém ali para te dar um suporte, para te amparar, para te mostrar o que está acontecendo com você. Hoje, na sociedade, nós normalizamos situações que não são normais de fato. Esse adoecimento é um resultado dessas normalizações que estão acontecendo e o quanto isso é prejudicial para o futuro. Por quê? Porque dentro do mercado de trabalho, estamos trabalhando com até 4 gerações diferentes. E cada geração tem uma forma de se comunicar, tem uma forma de pensar, de agir. Por isso gera cada vez mais conflitos em um ambiente que já está extremamente adoecido. E por que nós devemos implementar agora? Não precisamos esperar. Porque no Brasil hoje nós temos um recorde de afastamentos por transtornos mentais. Isso é muito significativo. Por quê? Porque sim, existem afastamentos por questões físicas, por questões químicas, mas por transtornos mentais, isso é muito significativo, porque é um índice e é um dado que mostra como houve uma mudança importante e um olhar apurado sobre a saúde mental. O que resulta no impacto direto, tanto nos resultados financeiros quanto na organização da própria empresa. Por quê? Porque a empresa ela é uma engrenagem. Se falta uma pessoa, o resto da engrenagem também tem que ali correr para suprir a falta dessa pessoa. Não existe ali uma forma para muitas empresas de se organizarem quando uma pessoa está faltando. E o que que acontece quando há uma pressão regulatória? Então, dentro da indústria, a gente hoje entende o quão importante é ter ali clareza do que está acontecendo. Por quê? Porque há pressão interna, tanto dos colaboradores, quanto há pressão externa do governo, o próprio mercado, a própria sociedade,
solicita e pede que essas normas regulamentadoras elas sejam de fato efetivas, que tenha ali, que mostre de fato o que está acontecendo. Por quê? Porque quanto mais clareza você tem, melhor é. Você consegue ali dar soluções muito mais efetivas para a sua necessidade, para os problemas da empresa. Mas se você não tem clareza, se você joga tudo para debaixo do tapete, isso causa ainda mais desgaste, ainda mais problemas, e isso faz com que cause problemas na comunicação e entre as pessoas. Por quê? Porque as expectativas não estão alinhadas. Então, dentro desse sistema de clareza, o que que nós temos ali de recurso e muito do aprendizado? É que quando estamos alinhados, quando tem clareza, isso fica muito melhor. O clima fica melhor, a tensão diminui, e aí você sabe com o que você está lidando, qual é o monstro, qual é o aquele leão que a gente tem que matar todo dia, você já sabe qual é o leão que você tem que ali atacar, ou dar carne para ele não te atacar de fome. Implementando a NR1, você tem ali um casamento com outras normas regulamentadoras. E eu vou te trazer que normas são essas. Por quê? Porque trazendo este panorama, você, enquanto empresário, porque sim, mesmo que você seja autônomo, você é um empresário da sua própria empresa e do seu próprio trabalho. Você vai se posicionar ali diante de muitas outras empresas. Então, você sai na frente, você já vai estar regulamentado e você já vai estar ali com um selo dizendo o quanto você cuida dos seus colaboradores. A NR5, ela se relaciona com o CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E a N6, ela se relaciona ali com a EPI, que são justamente os aparelhos, enfim, o que a gente necessita de suporte para nos proteger fisicamente. A NR9, ela se relaciona com a avaliação e controle de exposições ocupacionais. Dentro da medicina veterinária, dentro do segmento PetVet, a gente sabe que existem agentes físicos, que são os animais que podem ali morder, arranhar, passar, transmitir alguma doença, químicos, biológicos, então tudo isso a gente tem que se prevenir. Existe também um cuidado com a NR7 relacionado a exames médicos ocupacionais, NR16, atividades perigosas, NR17, a ergonomia, e a 32, que é a saúde e segurança do trabalho em serviços de saúde. E quais são, através desse mapeamento, você tem 9 tópicos. Quais são esses tópicos? Eles se relacionam com assédio de qualquer natureza. E quais são os problemas típicos? E que aí sim a cultura ela tem que ser modificada, a cultura organizacional. Gritos ou ironias de veterinários sobre erros de laudo, prazo, desqualificação sistemática do saber técnico laboratorial. Muitas vezes dentro das clínicas existem os médicos que vão ali atuar como médicos veterinários de laboratório, técnicos ridicularizados por usar EPI, seguir protocolos, silêncio institucional diante de ofensas de tutores ou médicos, microassédios, piadas sobre gênero, sotaque, aparência. Ontem eu estava lá dentro do pet shop, onde eu levei a minha cachorra, né, a Melissa, para fazer um exame. E aí veio uma tutora que ela foi extremamente grossa, aversiva,
em relação à pessoa que a estava acompanhando. Então, era uma pessoa que estava ali acompanhando ela para dar suporte, porque ela é uma senhora, né? E ela gritava com a funcionária e acabava até respondendo da mesma forma para o pessoal do pet shop. E eles, sem saber o que fazer, se calavam. E o quanto de sofrimento isso gera? Porque ninguém de fato é obrigado a aguentar uma situação dessa e se sentir assediado, se sentir com raiva, se sentir indignado, sem que tenha o direito de verbalizar a sua indignação, sem que tenha o direito ali de colocar como ela está se sentindo. Então, isso é muito importante, ter treinamentos para prevenir esse tipo de situação e aprender a lidar com esse tipo de situação é muito importante. Então, a gente vou apresentar aqui para você esses 9 fatores, a gente já foi em um, agora vamos para o outro. A má gestão de mudanças organizacionais, o que que acontece quando tem um novo sistema de agendamento, um novo sistema de coleta, de treinos, e que isso não tenha treinamento técnico. Alteração de fornecedor, alteração de insumos, sem que isso seja de fato verbalizado, comunicado. Integração com unidades externas, outras unidades, né? Quando há uma fusão ali também, sem que isto haja uma preparação de fato, demandas extras não pactuadas. Então, isso tudo é muito importante. Por quê? Porque se você não tem, novamente, uma comunicação clara, você tem muitos desentendimentos, você tem muitas situações tensas, sem que isso seja de fato necessário. Você tem ali, você se perde dentro de processos que poderiam ser muito mais simples, poderiam ser muito mais tranquilos. E uma baixa clareza de papel, de função. Muitas vezes você tem um colaborador ali que ele não sabe de fato o que que ele está fazendo, porque ele faz muitas funções, ele é multifuncional. E aí, dentro disso, como que você vai ali orientá-lo, como que você vai ali direcioná-lo até chamar a atenção, sem que ele saiba de fato qual é o escopo de trabalho dele, sem que ele entenda de fato o que é que ele está fazendo ali. O que também dificulta muito este setor é a baixa recompensa e falta de reconhecimento. Como é difícil a gente reconhecer, né, o nosso colaborador, a nossa equipe, a pessoa que trabalha junto com a gente. Por quê? Porque isso se torna algo que tem que ser fazer parte da cultura, tem que ser um hábito. Se eu não tenho como hábito o reconhecimento do outro que está ali trabalhando junto comigo, dificilmente eu vou ter isso em outras áreas da minha vida também. Por quê? Porque hoje a gente sabe que trabalho e casa, eles se misturam, principalmente com a questão do home office. Ficou muito claro o quanto trabalho e casa não se separam. E aí, a pessoa que ela tem um problema dentro de casa, ela leva para o trabalho, a pessoa que tem um problema no trabalho, ela leva para casa. Isso tudo está ali misturado, mas é muito importante ter rituais, ter protocolos, justamente para ter essa distinção e a partir dessa distinção compreender que o reconhecimento ele é um hábito que deve ser e estar no ambiente de trabalho, porque desta forma você também melhora as suas relações, sejam relações de trabalho ou relações interpessoais. Isso é fundamental. A forma como você dá o feedback, o que você pontua, como você pontua, não é simplesmente jogar uma informação e colocar ali para a pessoa, mas ó, essa informação você pega para você se você quiser. E você faz, participa do projeto se você quiser, se você não quiser, tudo bem. Isso não é dar liberdade para a pessoa, porque você não esclareceu qual vai ser o benefício que ela terá em relação a participar de um projeto ali, de uma ação ou não, e qual é a implicação dela não participar. Então, isso tudo tem que ser esclarecido, mas não é dito muitas vezes. Por isso, você ter ali hábitos, processos, protocolos, isso facilita muito e melhora a comunicação, porque a comunicação
ela é de fato uma habilidade que você desenvolve, treina e fortalece. Assim como a própria equipe, você treina ela, você ajuda ela a se comunicar, e isso fortalece a equipe. Baixo apoio social, isso quer dizer o quê? Que quando existe uma equipe que ela está isolada de outros setores, ou um colaborador que está isolado da própria equipe, isso acaba dificultando ainda mais a dinâmica do trabalho, a dinâmica, a rotina, tanto do setor, porque o mapeamento de riscos psicossociais, que é o que eu estou aqui trazendo para você, ele traz esse panorama de quando há um baixo apoio social, há baixo engajamento. Então é muito importante, sim, você se sentir, enquanto colaborador, pertencente àquele lugar. E o mapeamento, quando você faz esse levantamento, ele é feito por setor. Isso quer dizer o quê? O colaborador que vai ali responder, ele responde de forma anônima. Ele não vai ali, você tem a segurança enquanto gestor, enquanto dono de empresa, que você pode dizer e comunicar ao seu colaborador que ele está seguro, não vai ter um dedo apontando ali para ele. Então isso é muito importante, isso traz segurança, isso traz conforto. Porque o que que gera segurança? O que gera segurança é quando a pessoa se sente confortável em comunicar o que ela está pensando, quais são as dúvidas que ela tem de forma clara e como ela está se sentindo dentro desse ambiente. Então, se você gera situações onde as pessoas se calam, isso não é um bom indício. Muito pelo contrário, é um sinal de que a pessoa ela pode estar respondendo a um trauma que foi gerado ali naquele ambiente e ela pode se tornar uma pessoa problemática, um colaborador problemático, porque é a forma que ela tem de chamar o olhar para a necessidade dela, né? E aí, quando você tem um alto nível de exigência emocional, como, por exemplo, diagnósticos difíceis, diagnósticos de finitude ou de doenças crônicas, tudo isso gera tensão por si só. Se você não tem um treinamento adequado para esta comunicação também, que é uma comunicação difícil, você também vai ter ali resultados e retorno que também serão difíceis. Por quê? Porque a outra pessoa que está recebendo essa informação, você não sabe. Você não sabe o que ela está entendendo, você não sabe se ela está, o que que ela está pensando, o que que ela está sentindo. O que que você pode garantir? Você pode garantir a forma como você comunica aquilo que você quer dizer com clareza, de uma forma assertiva, que deixe ali as pessoas o mais confortável possível. Confortável, novamente, não quer dizer que ela vai sentir alívio ou prazer. Conforto quer dizer que ela se sente segura. Um ambiente confortável é um ambiente seguro. A sobrecarga de trabalho, né? Então, o burnout, ele se relaciona muito também com essa quantidade excessiva de trabalho. Então, a gente trabalha muito, muito por muitas horas e não tem ali uma interrupção. Então, isso faz com que a demanda ela sempre vá aumentando e a qualidade ela vai caindo. Porque se você não está descansado, se você não tem clareza do que está acontecendo, você não consegue entregar com excelência e qualidade aquilo que foi solicitado a você. Então, é muito importante, sim, a gente ter momentos de descanso, ter claro qual é a minha hora de trabalho e que esta hora de trabalho ela tenha um momento para parar. Porque quando eu paro, é o momento que eu vou ali também utilizar de outras ferramentas, principalmente ferramentas de autocuidado, que vão me ajudar ali a desconectar, descomprimir através dessa descompressão, né? Então, dentro da psicologia, a gente pode trabalhar com plantões psicológicos,
a gente pode trabalhar com rodas de descompressão. Por quê? Porque é como um botijão de gás. Se ele está além do que ele suporta, ele estoura. As pessoas são assim também. Se ela está suportando mais do que ela deveria, ela vai explodir. Então é muito importante que a gente trabalhe com campanhas de para justamente diluir essa sobrecarga e ajudar a amparar as pessoas que necessitam de suporte, colocando ali um limite. Então, este limite parte tanto do colaborador da pessoa quanto da própria empresa. A falta de autonomia também é algo muito essencial que acontece dentro das empresas. Por quê? Porque se não existe um processo claro, não tem como você ter autonomia, não tem como você saber o que que você pode ali tomar à frente. Se você não sabe o que você pode tomar à frente, muitas vezes acontecem atravessamentos e se a comunicação ela já está truncada, como que fica isso? Como que fica esse imaginário? Como que fica essa relação de trabalho? Como que ficam as respostas, as reações que não deveriam acontecer naquele momento? Mas por quê? Porque houve falta de processo, de clareza de processo, falta de comunicação e de uma liderança que traz ali segurança. Então, isso faz com que muitos colaboradores se sintam novamente sobrecarregados, porque quem tem um perfil mais diretivo de ação, ele vai pegar as coisas para fazer e ele faz, mas ele se ressente porque ele está fazendo mais do que as outras pessoas. E isso não foi comunicado. Então, quando você tem ali clareza e uma comunicação efetiva, assertiva, você consegue ali diluir, de fato, distribuir essa carga de trabalho. E por fim, como eu bem trouxe, em diversos momentos, essa insegurança e ambiguidade sobre o futuro. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, colocamos uma máscara ali para atuar e fazer o que a gente precisa fazer. Saímos do trabalho extremamente extenuados, extremamente cansados. Por quê? Porque não há uma troca nutritiva. O trabalho, ao invés de se tornar um local que nutre, ele se torna um local que tira. E quando você está num local que só tira de você, você não tem o retorno, você se sente menosprezado, você se sente negligenciado e você não consegue verbalizar, muitas vezes você não consegue ter até a compreensão consciente de que o que que é que você está sentindo de fato. Por quê? Porque o teu perfil é um perfil de uma pessoa que se dedica, de uma pessoa que vai lá e faz. Mas você precisa colocar ali para a pessoa, eu faço, só que eu preciso ter o reconhecimento. O reconhecimento ele pode vir tanto em termos de notoriedade quanto financeiro e ou até mudança, promoção de cargo. Então tudo isso precisa ser alinhado, mas ele tem que ser alinhado junto com a liderança. Então isso é muito importante, né? E principalmente se você prometeu algo, cumpra, porque fica essa cobrança. Tem pessoas que têm um perfil que ela guarda a mágoa e ela se recorda, a memória dela é muito boa, então se você prometeu algo, você tem que cumprir. Melhor coisa de tudo, se você tem um perfil mais impulsivo, não prometa. Não verbalize. Porque se você fizer isso, você será cobrado. E depois há ali um desconforto, uma insatisfação, porque você está sendo cobrado. Mas você prometeu. Então, se você prometeu, entenda para quem você está prometendo e o que você está prometendo. Por isso a comunicação ela é fundamental. E o que que significa para essa empresa a implementação da NR1? É garantir a continuidade da excelência, mantendo ali operações que elas estão protegidas de riscos legais e você também valoriza a sua reputação. Por quê? Porque colaboradores que estão satisfeitos, eles estão felizes no ambiente de trabalho, eles
atendem muito melhor o cliente e o cliente, quando ele vai ali fazer o como fala? Ele vai fazer o depoimento dele, ele vai fazer verdadeiramente de forma positiva, porque ele realmente se sentiu acolhido, ele se sentiu ouvido, ele se sentiu visto. Porque assim como o colaborador, ele quer se sentir visto, acolhido, ele também o cliente também quer se sentir da mesma forma, principalmente porque ele está investindo dinheiro, né. E aí você se antecipa nesse ponto. Então, é muito importante você ter aí essa antecipação, porque através dessa atualização, o que que ela pede? Ela pede identificação de monitoramento, desenvolvimento e implementação de programas preventivos, adota medidas corretivas para reduzir os impactos de risco psicossociais e implementação de ações eficazes contra assédio moral, psicológico no ambiente de trabalho. E as multas, elas variam, elas vão até 181.000. Tem um risco elevado de ações trabalhistas, pode ocorrer queda na produtividade, aumento da rotatividade, fragilidade da reputação institucional. E aí, qual é o plano de ação para a gestão de risco psicossocial? Você tem um levantamento diagnóstico, o que ajuda e facilita demais, porque você sabe o que, que de fato está acontecendo com você e o que você necessita em termos de empresa. Depois desse mapeamento, você tem a implementação e o monitoramento dessa implementação, e você também tem entregas de relatórios e evidências ali dentro daquilo que você está buscando, né. Então, essa clareza, ela é muito importante. Assim como dentro da medicina veterinária ou em outras áreas médicas, o que que o médico mais quer e necessita? Para ele cuidar, ele precisa do quê? De um diagnóstico. Para fazer diagnóstico, ele precisa do quê? Ele precisa de exames. O mapeamento é a mesma coisa. Você tem um mapeamento que faz esse diagnóstico que te dá um resultado para, a partir daí, você saber quais ações você vai tomar. Eles têm benefícios estratégicos, então você, como eu falei várias vezes e pontuei, trouxe aqui, trago novamente, redução de absenteísmo, presenteísmo, você tem ali você se resguarda de termos e sanções legais, melhora a produtividade, tem uma retenção de talentos, isso é muito importante porque você diminui a rotatividade ali, você diminui o turnover. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque você não tem que ficar o tempo todo dando os mesmos treinamentos para pessoas diferentes, porque você retém os talentos e mantém ali a reputação pensando numa progressão do seu trabalho, da sua empresa. Você pode depois escalar esse trabalho, essa empresa, esse serviço que você oferece. E ele está, como eu falei anteriormente, alinhado a outras NRs. O resultado é que a empresa se posiciona com solidez jurídica, cultura forte, alta performance. Ela se protege contra riscos invisíveis, que são aqueles silêncios desconfortáveis que todo mundo sabe de uma forma inconsciente que está acontecendo, mas ninguém verbaliza de fato, com clareza, mas que é até muitas vezes visível para o mercado. E aí aqui são algumas questões que eu trago para vocês de treinamento. Você pode ter treinamento aplicado a mindfulness, treinamento de regulação emocional, clima organizacional, desenvolvimento de liderança com inteligência emocional aplicada, atuação em situações de emergência e crise assistencial. A gente sabe hoje o importante é ter gestão de crise dentro da sua empresa. Por quê? Porque caso aconteça alguma sanção ou você vá vender a sua empresa, você tendo ali gestão de crise, isso vai te ajudar muito no que você quer em termos de futuro. E o custo real da negligência é a multa variando de 1.800 a 181, indenização por dano moral de 10.000 a 500.000, impacto severo na reputação, né? Você pode prejudicar o seu recrutamento e a retenção de talentos. Isso realmente é fato. Quando uma empresa ela tem uma reputação muito negativa, os colaboradores não querem trabalhar nessa empresa, não importa o valor que vai ser pago, os benefícios que ela tem. Se ela tem uma má reputação, as pessoas não querem trabalhar com
este funcionário ou com esta empresa. Então, você tem uma prevenção de multas, prevenção de ação trabalhista. Você, através da implementação da NR1, com o mapeamento de riscos psicossociais, você vai fortalecer a sua marca, melhora o clima organizacional e você se antecipa, se fortalece diante do futuro, porque o futuro hoje a gente sabe que pode ser imprevisível, mas quanto mais nós nos prevenirmos de possíveis cenários, melhor é para a empresa, para a longevidade da empresa. E a minha proposta aqui é que a gente de fato proteja e fortaleça essa empresa juntos. Então, nós já estamos aqui caminhando para o final. E o que que eu estou oferecendo é um pacote completo para a adequação da empresa com a NR1, com suporte técnico, com implementação prática. E a gente pode, então, agendar uma conversa, caso você já esteja ali pensando e visualizando tudo que está acontecendo. A gente já agenda essa conversa, eu já te mostro como que funciona o mapeamento e a gente já pode ali começar logo em seguida que você aceitar fazer esse trabalho junto comigo. Então, eu deixo aqui os meus contatos para você e eu te agradeço por você assistir até o final. Isso.